presença de todos, né, as pessoas que estão aqui participando, assistindo a gente ao vivo. E esse webinar, essa sessão vai ficar gravado, então para você que quiser assistir depois, com calma, com paciência, dividido, também tem os acessos através dos nossos canais, nas mídias sociais, tanto no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, então fiquem à vontade em consumir esse conteúdo após aí o evento. Então, como eu tinha comentado, né, só reintroduzindo aqui, né, o objetivo desse evento hoje é conversarmos um pouco sobre observabilidade, porém com um foco muito grande em database, né, como que a gente pode estar evoluindo no nível aí de estar monitorando todos os tipos de bancos da atualidade e também como que isso vai se figurar aí no futuro, né? Então, convidamos o pessoal, o time da SolarWinds, que eu já vou até apresentar aqui no próximo slide todos. Então, aqui junto comigo temos o Miguel, né, que é o Senior Sales Engineer da SolarWinds, né? O Miguel ele já está atuando há muito tempo com a SolarWinds, tem uma vasta experiência com todos os módulos e todas as soluções. Daqui a pouquinho o Alex também chega aí. Alex também é o engenheiro da SolarWinds, também trabalha e é focado muito forte nas soluções de DBA, principalmente, então daqui a pouco ele está por aí. Eu sou o Hélio, para quem não me conhece, e atualmente estou como diretor executivo aqui na Ion IT. Temos também o Elpidio Cerqueira, diretor de operações, né, responsável por toda a operação no Brasil. E o Misael, que também é o nosso gestor aí comercial, responsável por todo o time de vendas aí, e vai poder ajudar em caso vocês tenham algum tipo de questão, dúvida em relação à parte comercial de tudo que está sendo apresentado aqui hoje. Tá bem? Então, feito as apresentações, né, como sempre, a gente sempre faz uma pequena introdução sobre quem é a Ion, né, então começando de forma bastante rápida para poder aproveitar o máximo aí de conteúdo do que a gente realmente quer estar passando para vocês votado em database. A Ion é uma integradora de soluções, né, hoje ela é líder, né, na gestão de operações de TI e especialista em monitoramento e observabilidade personalizada para cada cliente. Quando a gente comenta muito sobre essa palavra personalizada, tem muito a ver com o que a gente é capaz de integrar, né, em diversos tipos de tecnologia. Hoje, né, comumente, diversos clientes utilizam não só um único fabricante, uma única tecnologia, uma única forma de monitorar o ambiente dele, e aí, com o andar do tempo, ela foi cada vez mais se especializando nessa integração, ou seja, independente da tecnologia que você utiliza, do que você faz para monitorar o teu ambiente, em qual segmento, seja de rede, de infraestrutura, de aplicações, de maquinário virtualizado, da parte de banco de dados que a gente vai falar hoje, aí criou ao longo do tempo essa expertise de conectar tudo em uma única, em um único portal, que a gente costuma falar aqui, de forma que seja completamente voltado aí à necessidade de você, cliente, tá? Então, até vou dar uma pequena pausa aqui, que eu me esqueci de um pequeno detalhe, não sei se ainda está todo mundo escutando, mas eu vou dar uma pausa na música, né? Eu deixei ela rolando aqui, estou falando, então deixa eu só dar um pausa aqui. Pronto, voltei. Agora silenciou, certo? Confirmado? Beleza. Então, seguindo aqui, o foco da IO, né? A gente tem hoje o foco em monitoramento de TI, né? E também no que está se desdobrando disso, com a questão da observabilidade. A base, né, e toda a nossa gestão veio do segmento também de segurança, então temos expertise na área de segurança, a prestação de serviços e também voltados aí a tudo que é cloud, né? Então, core product, né, o core business da empresa atualmente está voltado em 4 pilares de atuação, dividido em licenciamento, ou seja, toda a consultoria, que a gente vai abordar nos próximos slides aqui, toda a parte de serviços profissionais que incluem não só a implementação, mas também o suporte técnico e toda a parte de treinamento que a gente também provê em português, brasileiro, local, de acordo com a necessidade de cada cliente também, tá? Ponto extremamente importante que a gente sempre comenta, ainda mais se tratando do nosso principal parceiro no Brasil. A Ion é um dos únicos, é a única, na verdade, integradora, né, hoje classificada como Elite Partner da SolarWinds no Brasil. Então, é uma parceria já de longa data, temos parceria há mais de 10 anos de forma direta, então o contato com o fabricante é muito próximo, o que nos permite toda essa integração e toda essa possibilidade de soluções distintas e personalizadas para os nossos clientes. Em grandes números aqui, são mais de 20 anos de atuação, a empresa foi fundada em 2004, então a gente está completando 20 anos esse ano.
São 5 países de atuação atualmente, né, com o headquarters, ou seja, a central da empresa está no Brasil, ali em São Paulo, no estado de São Paulo. Temos uma unidade para atender a região da Europa, situada também em Portugal, na cidade de Maia, e também atuamos ali na região, espalhado ali na parte da EMEA, África, África do Sul, Angola, Moçambique, entre outros países ali da região que também falam a língua portuguesa. Além disso, hoje são mais de 250 clientes. Da parte de serviços profissionais, temos mais de 1.000 projetos implementados dentro de toda a história da empresa e mais de 180 contratos de serviços prestados no segmento aí relacionado à parte não só de implementação, mas também contabilizando toda a parte de suporte técnico e também a parte de implementação e contratos de desenvolvimento e personalização para cada cenário. Falando um pouco do core business no negócio, hoje a gente tem como estrutura consultoria conectada à tecnologia, trazendo uma solução. Então, a consultoria a gente comenta do licenciamento. Então, dependente do que está sendo feito, né, o grande o que está nas nossas veias, né, tem muito a ver com a questão da consultoria. Então, a gente sempre trouxe isso do passado, mas até hoje a gente também sempre transmite a mesma informação para o nosso time comercial. Então, ninguém aqui tenta, né, de certa forma, oferecer algo que não seja o mundo ideal para a necessidade do cliente. Sempre do lado consultivo, trazendo o que é de melhor, o melhor cenário, a melhor possibilidade, a melhor forma de contratação, seja licenciamento subscrição, seja licenciamento perpétuo, é o que a gente estuda para poder entregar sempre o melhor, o que há de melhor para os nossos clientes. Ah, em simultâneo com isso, né, agregando também a isso, a gente tem toda a parte de serviços, né, que começa aí as nossas propostas e as nossas ofertas de implementação de tudo que a gente oferece. A gente tem condições técnicas de realizar a implementação. A parte de suporte técnico, né, hoje a gente tem a estrutura dentro da própria empresa para poder prestar suporte de primeiro nível, né, em atendimentos, e não só a questão de reativo, mas hoje em dia muito proativo. Nós temos sistemas internos para prover de forma proativa ajustes e correções e melhorias no ambiente dos clientes que contratam aí os serviços da nossa empresa. Além disso, a gente oferece a parte de treinamentos, como eu comentei, e também a parte de desenvolvimento, que para nós é extremamente importante. Por quê? Desenvolvimento, toda a parte de programação, a equipe de programação da Ion, ela trabalha em conjunto com a equipe comercial, no sentido de tentar entender qual que é a necessidade real daquele cliente, qual é a tecnologia que ele utiliza hoje, que momento que ele se encontra, qual o nível de maturidade e para onde ele quer avançar. Tanto na questão do visual do negócio da empresa, mas também no sentido de trazer uma visibilidade baseada na necessidade de cada negócio. A gente entende aqui dentro de casa, dentro da Ion, que cada empresa é uma empresa, cada setor tem uma necessidade específica, cada tipo de negócio tem um tipo de operação. Uma empresa que tem um serviço, por exemplo, de meios de pagamentos, é diferente de uma empresa do setor de varejo, que é diferente de uma empresa do setor de indústria. Cada uma tem a sua necessidade e a sua tecnologia específica. Então, a área de desenvolvimento para nós é extremamente importante, justamente por essa integração que a gente é capaz de fazer, né, junto aí com os nossos colaboradores. Falando um pouco sobre o conceito observabilidade, né, é uma nuvem aqui bastante completa, mas basicamente, né, para vocês terem uma ideia, a gente já vem atuando há muito tempo com a SolarWinds, né, e também com outras tecnologias, e a gente entende que o conceito de observabilidade tem muito mais da maturidade do nível de monitoração, de monitoramento que cada empresa se encontra atualmente, seja em qualquer setor que ela esteja hoje monitorando, seja redes, segurança, sistemas, toda a parte de ITSM, toda a parte de banco de dados, tudo isso a gente consegue, de certa forma, integrar, né, no que a gente chama desse conceito de observabilidade, trazendo aí uma visão, uma visibilidade melhor, não só fixo em um único segmento, mas em diversas nuances ali, como, por exemplo, a parte de monitoramento de redes, com desempenho de equipamentos, monitoramento do tráfego, monitoramento de segurança, correlacionamento a nível de eventos, toda essa parte que a gente consegue estar atuando aí em conjunto, né, com esse nosso grande parceiro, com a SolarWinds, e que também engloba aqui na nossa nuvem de soluções as ofertas da própria Ion, né,
e principalmente a questão de desenvolvimento, integração e programação que a gente atua. Hoje, o nosso foco especial é falar especificamente dessa parte, né, de bancos de dados. Então, eu vou passar em breve aqui a palavra para o Miguel, mas a ideia é a gente abordar muito a questão do Database Performance Analyzer, que é o módulo, né, e é a solução específica no monitoramento aí de bancos, de dados de diversas distribuições, muito voltado à parte on-premises das estruturas de empresa. Temos o Database Performance Monitor, já voltado às soluções que são, de certa forma, mais posicionadas como cloud, e o SQL Sentry, que a gente tem aí mais foco e voltado às soluções da Microsoft SQL. O que eu posso dizer sobre isso? A SolarWinds é um excelente fabricante para um cliente que precisa, por exemplo, ter um monitoramento não só no ambiente físico, on-premises, no local, mas também empresas que possuem ambientes híbridos, ou seja, se eu tenho uma solução, um banco de dados instalado dentro da minha estrutura, mas também tenho um Mongo Database, ou PostgreSQL, ou etc., instalado dentro de uma cloud, seja ela de qual fornecedor que for, a gente tem condições de estar monitorando e trazendo o que é melhor, né, no desempenho desses bancos, conectados aí com as aplicações de cada negócio. Então, da minha parte é isso. Novamente, eu agradeço a presença de todos. Espero que todo mundo que esteja aí esteja curtindo até o momento. E a gente vai deixar aberto aqui para vocês. A gente tem aqui o sistema do chat. Se não estiver aberto, daqui a pouco o time abre aí também. Mas existe também a área de question and answers, Q&A, que a gente pode estar utilizando para estar enviando perguntas e a gente vai respondendo aqui durante o evento. Então, novamente, eu agradeço a presença de todos. E, Miguel, com você. Miguel, me escutou? Está em mute. Agora, desculpa. Você Agora pode ver sim. minha tela que está laranja, tá? Exato, essa mesmo. Vamos Vai lá. lá. Bom dia, pessoal. Prazer falar com vocês. Obrigado aí pelo tempo. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui, bem superficialmente, quem é SolarWinds, tá? O SolarWinds já tem muito tempo em tudo que é monitoramento, como um pouco aqui falava o Hélio, tá? E a realidade que a gente já faz muito tempo que estamos aqui no mercado, tá? Mas se você está vendo aqui na tela, desde 2023 a gente está com um monte de soluções, tá? E também já temos quase 96%, ou quase, não quase, 96% dos Fortune 500 companies. Bom, vamos falar um pouquinho o que o SolarWinds faz, tá? Aqui a gente já não tem um banco de dados per se, porque, como eu estava falando um pouco aqui, o Hélio, já a observabilidade chega a um nível onde a gente já tem um monte de coisas. Tem aplicativos, banco de dados, rede, infraestrutura, usuários, o nuvem. E tudo isso, tá? Tudo isso sempre tem um monte de consolas. Então, como eu posso ter tudo num só lugar, tá? Com SolarWinds. Com SolarWinds, a gente vai ter a possibilidade de monitorar tudo que seja de forma SaaS, por exemplo, ou on-premise, como você gostaria, tá? Pode ser híbrida. A gente tem bancos de dados, onde o banco de dados, eu falo com muito cliente na Latinoamérica, tá? E tem os dois, tá? Tem muito cliente que é 100% on-premise, por exemplo, Postgre, SQL Server, MySQL, por exemplo, tudo isso está sempre on-premise, tá? Então, aqui temos uma ferramenta que isso a gente pode dar uma solução. Mas também agora, com os tempos novos e aplicativos, a gente já tem um escritório novo que é o DevOps. E no DevOps, ele não utiliza muito a ferramenta, não utiliza muito a parte do banco de dados física, on-premise. Ele utiliza mais redes, tá? Ele utiliza mais MongoDB. Então, aí a gente tem soluções que já são SaaS. Então, podemos começar a monitorar também toda essa parte do banco de dados. E também tem clientes que são 100% Microsoft, tá? Então, a gente também tem essa possibilidade de monitorar tudo que seja relacionado com banco de dados
e que seja 100% Microsoft. Então, a gente tem visualizações, tem inteligência, tem alertas inteligentes, tem tem opções, tá, de configurar a ferramenta para que dê o que poderia acontecer, porque tem um pouco de inteligência artificial, onde essa, não inteligência artificial, senão que já é mais machine learning. A gente começa a aprender como é que esse banco de dados trabalha e dá essas recomendações, tá? Agora, nossa evolução, tá, em monitoramento de banco de dados, tá? A gente pode configurar e visualizar tudo que tem. E quando a gente fala de observabilidade, agora o SolarWinds está começando a mudar tudo que é observabilidade com uma opção de SaaS. Então, você vai poder não somente monitorar o que é o banco de dados, sino começar a relacionar a informação com que seja, por exemplo, de rede, ou com Kubernetes, tá? Com experiência digital. Então, tudo começa a estar num só lugar. Que a realidade da observabilidade é isso, tá? Porque tem duas opções agora para entender o que acontece. Temos monitoramento por um lado e temos observabilidade por outro. Qual é a diferença? É que a observabilidade está um nível mais em cima. Não está tanto em profundidade, senão que eu preciso entender o que acontece de forma rápida, porque hoje o tempo é muito rápido para tudo. Tá? Então, a observabilidade está em cima. Se eu quero monitorar, eu posso começar a descer diretamente daí, mas eu quero ver que tudo seja verde, tá? E se eu tenho um vermelho, poder atacar esse vermelho e começar a fazer essa investigação. Isso acontece com banco de dados, tá? Então, é importante sempre entender que esse tipo de ferramentas vão dar uma visão do que está acontecendo no meu banco de dados e ao relacionamento se é infraestrutura ou se por exemplo, rede. Uma coisa que acontece muito comigo, tá? É que tem guerras que eu começo a falar com gente que, por exemplo, o cara do infraestrutura não fala com o cara de banco de dados. O banco de dados não fala com rede. Por quê? Porque cada um tem seu problema que tem que solucionar. Então, quando o problema acontece, ninguém é responsável. Não é rede, não é infraestrutura, não é banco de dados. Por quê? Porque cada um só está olhando especificamente esse problema, mas não está olhando tudo o que acontece. Mas o usuário final, ou pessoa que precisa de comprar uma coisa, por exemplo, por e-commerce, está tendo tá muito lento o sistema, tá? Tem latência muito alta. Então, esses escritórios, o que precisam de fazer é colaborar. Como é que faz a colaboração? Com observabilidade. Por quê? Porque aqui já não tem um culpável. Aqui a gente já entende que é rede ou que é banco de dados, mas com proatividade. Por quê? Porque a proatividade a gente entende que se eu estou na amarelo agora, eu vou chegar para vermelho. Eu posso solucionar antes de que o sistema comece a estar limpo. Tá? Então, não temos culpáveis, temos colaboração, que no final do dia é isso que a gente quer, tá? É não ter problemas, nem com infraestrutura, nem com segurança, nem com DevOps, que tudo seja fácil, tá? Então, essa complexidade que a gente estava falando, um pouco está aqui tudo resumido, tá? Se não temos colaboração com escritórios, temos problemas de segurança. Se a gente não entende o que está acontecendo no premise, tá? Não temos visibilidade do que acontece na nuvem nem on-premise. Por quê? Porque não tem colaboração. Então, sempre é muito importante ter ferramentas proativas que deem essa visualização de tudo. Bom, vamos agora para a demo, vamos agora para a coisa interessante. Vamos começar com esse daqui. Aqui. Vamos começar com DPM. DPM é uma solução SaaS. Por quê? Porque está preparada para bancos de dados que estão na nuvem, MongoDB, Redis. Mas se eu tenho SQL, também eu poderia monitorar, tá? Então, eu começo a ter, na hora, como é que está a latência, como que está a minha Fable Memory, a utilização do CPU, tudo fica muito gráfico, muito fácil. Sempre lembra que tudo que seja fácil de ler é fácil de solucionar. Se a gente não tem que começar a procurar, a pesquisar, já começa a ser complicado, tempo, coisa que não temos.
tá? Então, por exemplo, se eu quero entender como é que estão minhas queries, como é que estão funcionando, posso entender qual é o tempo de espera, o consumo que eu estou tendo. E se eu quero ir diretamente para essa query, eu posso entender de forma gráfica como é que ela está trabalhando nos diferentes horários. Imagina que esse daqui é um banco de dados de e-commerce. Se eu não tenho aqui um tempo de espera que seja bem pequeno, o que acontece é que é lindo. E se é lindo, a pessoa que vai comprar já não compra. Por quê? Porque está lindo. Por exemplo, o Mercado Livre. Se eu começo a pesquisar coisa e eu não posso comprar, eu esqueço e não comprei. Então, isso sempre tem que estar bem configurado, que não tem tempos de espera, tá? Aqui está, a latência. 1 segundo, tá legal. Mas se isso começa a estar em 5, 6, 7 segundos, se a gente não compra, vai embora. Começamos a perder dinheiro. Já não é uma questão de experiência digital, já é que começo a perder dinheiro, tá? É assim de fácil como que a gente faz a, a demonstração, tá? De como é que nós fazemos isso. Imagina o seguinte, se eu tenho um problema de rede, eu já posso entender que também a rede está funcionando bem. Se eu tiver algum problema, eu posso entender aí. Se é uma coisa de disco, também, tá? Temos aqui as recomendações, que a gente pode, por exemplo, chegar para o crítico, quantas tem warning, quantas tem informação, e eu posso entender essas recomendações. Como? Como estamos vendo na tela. Se temos um connection error com um banco de dados, última vez, o status, tá? Por exemplo, nesse caso temos um MongoDB, vamos entender que o Role-Based Access está habilitado. Então, tudo de um só lugar, SaaS, sem instalar nada, somente com agentes ou com queries que a gente vai insertar dentro dos bancos de dados, vamos a trouxer essa informação para vocês e que seja fácil. Sempre lembre que nossas ferramentas têm a possibilidade de testar, tá? Antes de comprar. Isso é muito legal de entender. Pessoal, alguma dúvida que tenhamos aqui do DPM? Pessoal, não esqueçam aí de mandar as perguntas pelo chat, pelo Question and Answers, fiquem à vontade e vamos interagindo, vamos interagindo. Pessoal aí da Ion também, se quiser comentar alguma questão a respeito de DPM, fique à vontade também. Posso fazer uma pergunta, Miguel, sobre o DPM? Sim, claro. Então, vamos lá. Ele pode monitorar banco de dados em ambientes de nuvem e on-premises ao mesmo tempo, simultaneamente, não? Sim, claro, Isso é claro. possível? A realidade está que nossa ferramenta o que faz, tá? Por exemplo, não todas as ferramentas podem monitorar todos os bancos de dados, tá? Então, tem os bancos de dados que são especiais. Por exemplo, MongoDB ou Redis. Mas se você tem, por exemplo, um banco de dados SQL, a gente poderia monitorar esse também, tá? Mas essa ferramenta está desenhada para os bancos de dados que estão na nuvem. Por isso que essa solução é SaaS. Mas se você precisa de monitorar com essa ferramenta on-premise, é possível. Algumas. Mas a gente agora vai estar indo para outra ferramenta que está mais desenhada para tudo que seja on-premise. Ok. Obrigado. Vamos lá, então. Aqui é uma ferramenta que eu particularmente adoro. Tá? É uma ferramenta do análise de banco de dados. Essa é uma ferramenta que já não é SaaS, é uma coisa que eu tenho que instalar, eu tenho que dar o requerimento dos sistemas, tá? Pode ser virtual, pode ser físico, pode ser na nuvem, AWS ou Azure, sem problema, mas é um instalador que eu vou fazer o download e vou instalar, que não tem nuvem, eu sou dono de tudo. Nessa realidade, como você está vendo aqui na tela, esses aqui são todos os bancos de dados que eu posso monitorar. E eu vou dar recomendações na hora de como posso melhorar a performance do meu banco de dados. E o que seria isso? Por exemplo, eu vou entender de forma rápida como é que estão meus index advisors, quanto é o tempo de espera que eu tenho, ao nível de queries e ao nível de tables. Então, o que eu tenho é que, de forma proativa e rápida, posso entender como é que está meu banco de dados.
Então, o que eu vou ter aqui é, como eu falei, uma ferramenta que é on-premise, que as recomendações que a gente fala, por exemplo, aqui, nesse caso daqui, tá? A gente tem esse Index Advisors. Como é que a gente chega aqui para dar essas recomendações para vocês? De três maneiras. As melhores práticas do vendor, por exemplo, nesse caso, do Microsoft. 2, 25 anos de SolarWinds trabalhando com bancos de dados e temos experiência no mercado de como é que a gente faz essa recomendação. E número 3, com Machine Learning. Então, todas essas recomendações que a gente está dando no pacote vão dar para você a melhora desse banco de dados. Como é que a gente faz isso? Dessa maneira daqui. Essa é como que está construída a query, né, no caso da agora. Então, se você quer melhorar o que você já tem que copiar essa daqui e pegar no banco de dados. Por que a gente não tem um botão mágico aqui em cima aqui? Vamos mudar tudo já pronto. Porque esse daqui precisa de ser analisado por DBA ou por quem fez essa construção. Então, uma vez que o DBA já fez esse análise de que nossa recomendação é legal, ele vai pegar no banco de dados, daí o banco de dados vai melhorar, nossa ferramenta vai voltar a fazer esse análise, e se é preciso de melhorar de novo, vamos a poder melhorar de novo. O que eu mais gosto da ferramenta é que não trabalhamos com agentes. O que é isso? É que eu não vou estar instalando nada nesse servidor do banco de dados, senão que eu vou fazer um quick pull, que essa daí é uma construção de Java Database Connectivity, onde eu vou colocar uma linha e eu vou trazer essa informação. Quando eu faço isso, eu não estou afetando a performance do meu servidor. E o melhor de tudo, que eu não tenho um agente consumindo recursos desse servidor de banco de dados. O banco de dados hoje é crítico para tudo, porque tudo está com banco de dados. E por isso que essa ferramenta daqui é muito, muito boa. Porque não temos agentes, é multiplataforma, como eu já mostrei, temos Postgre, MySQL, SQL Server, o DB2, temos quase todos os bancos de dados que são on-premise. Eu sou dono da informação, a informação vai dar recomendações dos últimos 3 meses que aconteceram, nos últimos 3 meses, tá? Então, eu tenho tudo num só lugar. Além disso, a gente vai dar também recomendações de como é que está trabalhando o VMware. Como já sabemos, o VMware foi vendido, tá? Então, a realidade está que tudo hoje, tudo pessoal que hoje tem VMware, tem essas recomendações, tá? Como é que a gente faz essa conectividade? Bom, muito fácil. Vamos agregar o usuário e senha do VMware e a gente vai conectar e vamos dar recomendações de todas as virtuais que estão sendo monitoradas e posso entender o tempo de espera, como é que está o CPU, a memória, o disco, que seja relacionado especificamente com esse banco de dados, tá? Não VMware que está sendo hosteado lá em cima. Temos relatórios? Temos relatórios. Temos alertas? Temos alertas. Alertas onde se eu posso parametrizar o que vai acontecer com o meu banco de dados e quando ele chegue a 85 até 95, que ele me mande um alerta. Então, eu posso entender quando isso acontece e daí solucionar o problema. Dúvidas? Tem uma dúvida aqui, Miguel, não minha diretamente, mas importante esclarecer, né? Quando que a gente deve optar pela solução DPA ou DPM? Qual o diferencial que vai definir essa escolha? Por exemplo, o DPA não vai ter MongoDB. Ok. E o DPA vai ter, por exemplo, o DB2. Então, o que uma tem, outra não tem. Mas a necessidade do cliente sempre é on-premise ou na nuvem. Se ele precisa, se ele tem um entorno híbrido, ele vai precisar das duas ferramentas, tá?
Por quê? Porque elas fazem duas coisas diferentes para dois caras diferentes. Dois. Porque o cara que está na nuvem é o DevOps e utiliza um pouco de banco de dados, mas quem está utilizando o DPA é 100% o DBA. Perfeito, perfeito. E Uma outra mais dúvida um. aqui que estão. Oh, Sim, vai lá mesmo, vai lá, desculpa aí, vai lá. mais uma dúvida aqui, Miguel. Quais tipos de banco de dados são aceitos nessa plataforma? Esses que você está vendo agora na tela. Tudo que seja no Amazon, tá? No Azure, DB2, MySQL Server, clusterizado, tá? O SQL Server Ability Groups, MySQL, Oracle, Oracle Library, Postgre e Sybase. Todos esses bancos de dados são monitorados por DBA na hora, num só lugar. Muito cliente que eu falo com eles, com DPA cobrem todos os bancos de dados que eles têm. E se ele tem bancos de dados da nuvem, eles também vão comprar o DPM. Por que eles compram DPM? Como é SaaS, não precisa de um monte de coisas, tudo muito mais fácil, tá? Mas eles têm MongoDB na nuvem, então ele precisa de monitorar. Tanto uma ferramenta como a outra, desculpa, tanto uma ferramenta como a outra é licenciada pelo banco de dados que eu quero monitorar. Então, eu só vou pagar porque eu preciso. Ótimo. Uma pergunta extra aqui, Miguel, aproveitando Sim. já o ensejo sobre DPA e DPM, talvez, né? Se possível, verificarmos a mais respeito de Always On, latência, né? Entre primário e secundário? Não entendo a pergunta. Como assim? Eu acho que o que a pessoa quis dizer, Roberto, se você puder até refazer a pergunta, mas se seria possível verificarmos um pouco a mais sobre o conceito Always One em banco de dados. Não sei se seria isso, deixa eu ver. Bom, Ele sim. acabou de responder aqui ó, sobre wait, né? Sobre espera e latência em termos de bancos. Bom, então, como aqui a gente está vendo, tá? Temos os SQL Statements e também temos os tempos de espera. Esses tempos de Uhum, espera que a gente está mostrando exatamente, tá? Quais são os tempos de espera uhum, nos meus bancos de dados nos diferentes dias. Se eu vou, eu posso chegar até o nível de uhum, horas do que está acontecendo nesse dia. Também a gente uhum, vai dar recomendações e anomalias e detecção dessas anomalias. Então, por exemplo, aqui temos que uma query com esse número daqui, ela consumiu um 4% de execution time, tá? Então, se eu tá. quero entender mais, eu posso saltar diretamente aí, fazer uma análise inteligente de por que ela está sendo lenta, se é uma questão de memória, tá? Se é uma questão do tempo que não foi construída, tá? Temos as estatísticas. Se tiver um bloqueio, eu posso entender aqui exatamente qual é o bloqueio que eu tenho, o root blocker, tá? Quais são os planos que eu tenho, tá? Na construção, vai estar aqui. Agora eu vou mostrar uma coisa que é bem legal também. Métricas e recursos, por exemplo, de Page Life Expectancy, ou utilização do disco duro, a latência do meu disco. Aqui eu posso entender quando é que eu tenho muito consumo e quando não. Tá? Então, se eu tenho um always on, eu vou ter toda essa informação já pronta aqui. Se eu vou Ótimo. para recursos, vou falar só um minutinho. Se eu vou para recursos, Sim, eu vou ter sim. aqui da onde que está hosteado, qual é o endereço IP, e eu posso entender qual é o consumo de cada um desses, tá? Do Page Life Expectancy, de toda essa informação. Se tiver bloqueios ou deadlocks, a gente vai mostrar diretamente aqui na hora. Essa é uma ferramenta que você pode fazer o download, testar por 14 dias e entender como é que está o entorno de você. Ótimo, perfeito, perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida aqui para a gente pontuar? Misael, não sei se está acompanhando alguma Temos coisa. mais algumas dúvidas aqui, Miguel. O Lucas Renault, né? Consigo monitorar meu banco de dados a nível de infraestrutura através dessa ferramenta? Sim, claro.
Se a gente tem o virtualização, tá? A gente vai ter essas recomendações que estão sendo virtualizadas por Vanguard. Se elas não são virtualizadas, quando eu vou para, por exemplo, nesse caso, para essa daqui, eu vou entender os recursos que eu tenho, como estamos vendo aqui na tela, recursos. Tá? E esses recursos são a nível do sistema operativo, o Page Life Expectancy, o disco, a memória, tudo vai estar pronto aqui. Legal. Tem mais uma aqui, Miguel, do Diego Zupo. Por gentileza, qual a forma de licenciamento das soluções, tanto DPA quanto DPM? Por banco de dados ou instância a ser monitorada. Então, eu tenho meu SQL Server e eu tenho 3 bancos de dados críticos, eu vou licenciar esses 3. Se quer licenciar mais, sempre pode ir para cima, sem problema nenhum. Mas você pode monitorar só um, esse que é crítico. Ah, legal. E a última aqui, da Eduarda Contim, qual o tempo mínimo para o DPA aprender a detectar essas anomalias? Quando você instala a ferramenta, a ferramenta já começa a trabalhar e começa a dar recomendações. No final do dia, depois de 72 horas, ela já está 100%, tá? Com toda a informação para dar a recomendação que é 100% fiável. Mas na hora que começa, que você instala a ferramenta, ela já começa a fazer essa análise. Legal. Então, muito cliente o que faz, ele instala na sexta-feira e na segunda-feira, quando chega, já tem quase tudo pronto para entender como é que está acontecendo, o que está acontecendo com o banco de dados. Perfeito. Perfeito, Miguel. Miguel, voltando a uma questão na parte de latência, tem algum relatório, reporte específico de latência de nós que estão sempre always on? Claro, exatamente. Então, por exemplo, eu posso criar um relatório, eu vou selecionar qual é o banco de dados que eu quero ter esse relatório. Aqui tem um monte de relatórios, tá? Que estão sendo mostrados. Aqui tem top weights ou por um weights especial de SQL. Mas, por exemplo, aqui eu poderia trazer todos que sejam top weights, tá? E vamos a dar essas recomendações dessa maneira daqui, vamos mandar por correio para você entender exatamente qual é o problema. Mas sim, claro, tem esse relatório já pronto. Excelente. Miguel, Sí, Alex. Alex, puedes devolverte al home en escoger el SQL Server de Always On. El de abajo, el SQL Server AG, Availability Groups. El de Ability Groups, ok. Ese, sí. No, dale en la vista. Eso, exacto. Dale ahí. Y arriba está AG Stars en vermelho. Ahí se pueden ver las esperas y las latencias a nivel del Always On. Si você clica en alguno de los nodos del Always On, pues se puede ver la sincronización, el tiempo de recuperación, la pérdida de datos entre el Always On. Aí ficou mais claro tudo que seja do Always On? Perfeito. Espero que sim, Roberto. Se ainda faltar algum ponto em relação a essa questão do always on, pode introduzir aqui a pergunta que a gente já responde de imediato, tá bem? Miguel, aproveitando aqui, né? Como que é realizado o monitoramento do Oracle também em DataGuard ou DataGuard? Então, Essa é uma pergunta do Maurício Sanches. Maurício, exato. Então, aqui temos, tá? No banco de dados, esse daqui é para Oracle, tá? Sempre as recomendações são muito parecidas, mas lembra, por exemplo, que não é a mesma informação que a gente tem na SQL que tem na Oracle, tá? Então, é possível que seja diferente como é que a gente mostra. Mas aqui a gente vai ter os recursos muito parecido, tá? O que era para SQL, o SQL Text, tá? O hashname que eu tenho, por exemplo, tá? Na cada uma das queries. Se tiver bloqueios, eu posso entender aqui os bloqueios, tá? E também temos esses tabs aqui em cima, onde eu posso entender meus tempos de espera, um dia típico do meu trabalho, tá? O meu banco de dados,
os programas que eu tenho, máquinas, usuários que estão sendo utilizados, System, SIS, o DPA Demo, tá? Usuários do sistema operativo que utilizam meu banco de dados, e sempre está aqui embaixo, aqui embaixo temos essa informação, tá? E que a query tem 43% de execution time, tá? Então, eu posso saltar diretamente para aí e fazer esse análise e solucionar esse problema. Sempre com detecção de anomalias, tá? Tudo que seja relacionado com arquivos, os drives que eu tenho, que estou utilizando, meus planos, tá? Top plans que a gente tem e objetos. Isso mesmo, se eu preciso de procurar uma coisa específica dentro do meu banco de dados, eu posso fazer, por exemplo, um copy-paste e a ferramenta vai trazer tudo que seja relacionado com esse comando de tudo que eu tenho. Mesmo para possibilidades de melhora para meu banco de dados Oracle, tá? Aqui temos toda essa informação. Tudo que seja relacionado para storage, o que está acontecendo agora, tá? Quantas sessões ativas, quando estão sendo bloqueadas, meus recursos, tá? E a nível de recursos, 100% que a gente tem o CPU, disco, memória, a rede, e isso aplica para todos os bancos de dados, tá? Não somente para Oracle, todos têm recursos. Mais dúvidas? Perfeito. O Alex está respondendo já a Alexandra aqui ao vivo no chat, legal. mas a respeito da questão de licenciamento, ficou uma pequena dúvida, mas acho que já está claro por instância. Existe uma outra pergunta, além dessa que foi imposta aqui, que da própria Alexandra também, a respeito da parte de relatórios, né? Se consigo fazer novos templates, criar novos relatórios. Eu acho que sem utilizar, né, um template específico ou algo já feito na ferramenta. Acho que é essa a questão, Miguel. Acho que sim, correto? Sim, claro. Tem mais uma aqui também, Miguel, da Giannini, em relação, mas essas informações da latência, né? Guarda histórico ou somente em tempo real? Não, guarda histórico por defeito 3 meses, tá? Se eu preciso de mais tempo, eu posso modificar essa informação. Mas 3 meses é tempo suficiente, tá? Para entender de por que eu tenho um tempo de espera muito longo. Perfeito. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Por enquanto, podemos seguir, Miguel. Vamos continuar então com SQL Sentry. Então, SQL Sentry é uma ferramenta 100% Microsoft, tá? Aqui já não tem Oracle, já não tem SQL, aqui já não tem mais nada. É 100% Microsoft. Como você está vendo, a interface é muito Microsoft, tá? Então, para esses DBAs ou caras de banco de dados que gostam de Microsoft, eles vão ficar muito amigáveis com a nossa ferramenta. Então, aqui a gente temos informação na hora do que está acontecendo, tá? Como você está vendo, tudo se está movendo, tá? Meu CPU, memória, a memória de SQL, os tempos de espera que eu estou tendo na hora, eu posso entender tudo isso. Os processos que eu tenho nesse servidor, atividade do disco, então eu posso ver aqui bem fácil como é que está meu disco, qual é o controlador que eu tenho, nesse caso que no VMware, quantos discos eu tenho disponíveis, o espaço em disco, tá? Então eu posso entender também isso de forma rápida, se eu estou chegando no final ou não, e claro que se eu quero ter um relatório, eu posso ter esse relatório, tá? Top SQLs, tá? Quais são os que estão sendo mais utilizados? Se eu quero abrir ele, eu posso ir diretamente para aqui e entender essa história dessa query, tá? Por exemplo, eu posso ter um diagrama do plano de como é que está funcionando e de onde é que está procurando essa informação na query. Vamos voltar. Tudo que seja indexes, tá? Eu posso ver essa informação de top fragmentation, o espaço em disco que a gente tem, o buffer, quanto estou utilizando dessa query.
Se a gente tem configurado um Always On, vai estar toda essa informação aqui. Aqui a gente vamos ter embaixo instâncias, Availability Groups. Então, acho que era o Christian que estava falando do banco de dados clusterizado Always On. É possível que SQL Sentry seja melhor para ter toda essa informação, tá? Já que isso daí é 100% Microsoft. Eu posso entender os query plans diretamente daqui, e eu sempre posso navegar diretamente deles com isso que estamos vendo agora na tela. Se tiver bloqueios, eles vão estar aqui, tá? Como estou mostrando aqui, temos esse daqui. Se eu quero entender mais, eu posso chegar ao plan e abrir diretamente ele. Vamos ter deadlocks, tá? E aqui eu posso entender graficamente como é que está esse deadlock. Eu posso chegar para aqui e daí fazer esse análise de como é que está funcionando, tá? E eu posso ver graficamente. E quick traces que temos, tá? Se tivermos algum, poderíamos entender. Então, aqui posso fazer um quick trace, tá? Desse banco de dados e vamos a ter essa informação. Como você está vendo, já seja ferramenta 1, 2 ou 3, vão dar para vocês um monte de recomendações, tá? Como é que está construído, quais são as possibilidades de melhora que você vai ter, né, nesse banco de dados. 1, 2 ou 3, o DPM, o DPA, o SQL Sentry, as três são muito gráficas, tá? A forma de dar recomendações sempre são iguais, Machine Learning, melhores práticas do Microsoft e do SolarWinds, tá? Então, já seja qualquer, sempre vamos ter essa informação para vocês. É só escolher qual é a solução que mais se adapta às suas necessidades. Como eu falei, se vocês são 100% Microsoft, SQL Sentry será a solução que casa justo do que você precisa. Se você tem Oracle, SQL Sentry e Sybase, por exemplo, vai ter que ir com Oracle. E se você tem, por exemplo, DBA e Redis, o MongoDB, acho que o melhor seria ir para o DPM. Mas essa daqui, senhoras e senhores, são as nossas soluções. Eu acho que, se você gostaria de entender como é que nossas ferramentas funcionam, você pode ligar para Ion e a gente pode fazer uma demonstração diretamente do que você está procurando, tá? E essa demo daí fica muito mais esclarecedora do que a gente faz. Com certeza. Legal, Miguel, obrigado. E existe aqui mais 2 pontos aqui que eu queria só trazer em relação às integrações entre as ferramentas, né? Não só entre elas em si, né? Entre os 3 produtos, né? Os principais, DPA, DPM e o SQL Sentry, mas também, de certa forma, como que funcionaria a integração desses produtos dentro da solução de monitoramento geral da SolarWinds, que a gente chama hoje de Hybrid Cloud Observability, né? Qual seria o nível de integração entre elas? Seria nativo, tá? Então, você vai ter essa possibilidade de... Deixa que eu abro aqui, que eu vou mostrar um spoiler, tá? Eu vou mostrar uns spoilers para você. Ótimo. Tudo que é observabilidade, tá? Como eu falei no princípio, nos slides, o SolarWinds está mudando tudo para que seja na nuvem, tá? Onde você tenha experiência digital, tudo que seja APM e até o banco de dados. Então, essa integração fica muito fácil, é nativa, só tem que marcar algumas coisinhas para que tenha conectividade, mas o que você vai ter é profilers, tá? Dos meus bancos de dados, métricas, queries, e tudo isso é 100% na nuvem. Mas temos 2 opções de monitoramento. Temos opções que sejam para o DevOps, que são aplicativos, experiência digital, por exemplo, a rede, tá? A infraestrutura, isso a gente pode monitorar sempre na nuvem. Mas também temos ferramentas de monitoramento onde você tem que instalar. Então, quando você tem isso, você é o dono da informação. Mas temos essas 2 opções. Já seja na nuvem ou já seja on-premise, a gente pode conectar elas para que tudo seja monitorado.
Perfeito. Miguel, tem uma outra pergunta do Marcos Brandão. Preciso ver o crescimento de uso de dados nos databases e tabelas. Quais das ferramentas consigo visualizar isso e por uma monitorização? Por exemplo, caso chegue a 90% de utilização da área de dados desse banco. Bom, e qual seria o banco de dados nesse caso? Marcos, se você puder acrescentar o banco de dados aqui nessa sua questão, enquanto a gente aguarda aqui, a gente pode ver outra questão também em andamento. Não, o Alex já está respondendo. Ok. Roberto Magalhães comentou que o caso dele é SQL. Mas, por exemplo, se eu entendi bem, vamos imaginar que a gente está aqui com esse SQL Server, tá? Então, eu vou para esse daqui. Tá. E se, por exemplo, eu vou para recursos, tá? Aqui a gente vai ter seus recursos. Se eu quero monitorar, por exemplo, eu quero modificar essa informação, tá? E parametrizar o que eu quero, a gente pode fazer isso. Se não, o que você pode fazer também é criar relatórios ou alertas, tá? Onde, por exemplo, se eu tenho esse daqui, tá? E eu quero modificar para que seja, por exemplo, de 80 a 85, de 90 a 95, a gente pode fazer isso e sempre vamos ter essa informação. Eu posso modificar essas alertas para que se Para adapte disparar o gatilho. Perfeito. Acrescentando a questão, SQL e Oracle, exato. Sim, as duas. Você pode fazer a mesma coisa para as duas. Perfeito. Ótimo. E a última pergunta aqui, então, Miguel, só para encerrar, e acho que também está dentro do horário aí, né, Hélio? Sim. Uhum. Do Elton, há alguma ferramenta de monitoramento que tenha algum foco maior em segurança e auditoria? De segurança e auditoria. Não seriam as ferramentas, tá? Que faça essa... Nenhuma dessas ferramentas fazem análise de segurança, tá? Ponto número 1. Aqui a gente está na hora do que está acontecendo, ou seja, do problema da performance. Como eu melhoro o que eu já tenho, tá? Para que dê a melhor performance, não o nível de segurança. Perfeito, perfeito. Pessoal, eu agradeço aí as perguntas. Como o Miguel comentou, a gente está aqui chegando no encerramento do evento, né? Até para a gente não tomar muito tempo. Eu sei que é pouco tempo, é 1 hora só, mas é super importante e a participação de vocês foi sensacional. Muito obrigado mesmo pela participação de todos. Mas eu convido vocês a, com certeza, entrar em contato, né, com o time comercial, e o time comercial também vai entrar em contato com vocês, na busca aí da gente poder fazer também uma apresentação personalizada para cada um, de acordo com a necessidade. E aí, eventualmente, aprofundar mais no DPA, no DPM ou no SQL Center, de acordo com a necessidade de cada caso. Então, novamente, eu agradeço a presença de todos. Eu vou aqui só finalizar, Miguel, vou pegar um pouquinho aqui a sua apresentação novamente, pedir licença, para que a gente tenha aqui, né, esse momento de agradecimento para vocês e também deixar exposto esse QR Code. Se vocês puderem preencher e continuar participando nos próximos eventos, a gente agradece bastante. E futuramente, com certeza, fiquem à vontade de entrar em contato com o teu representante aqui na Ion para a gente poder marcar aí um bate-papo. Temos aqui as informações no final desse slide, o e-mail do time comercial@ionit.com.br, né? E se você estiver na Europa assistindo essa apresentação, ionit.pt, tá bem? E os números de telefone também para contato. Então, fiquem à vontade. E eu agradeço a presença novamente de todos. Miguel, muito obrigado pela sua palestra, pela sua apresentação. Misael, obrigado aí pelo apoio, eu pedi também. Alex, também aí pelo apoio de vocês. E para quem quiser depois assistir esse vídeo, né, essa gravação, ela vai estar disponível nas plataformas aí digitais que o time de marketing posteriormente vai estar publicando. Novamente, obrigado. Bom dia a todos. Um excelente dia.